Este é o vídeo de número 78 sobre estudo bíblico e o número 16 sobre o livro de Revelação, que de forma equivocada está escrito na Bíblia como livro de Apocalipse. E nesse vídeo falarei o que são as 7 trombetas do Apocalipse. Eu vou iniciar o vídeo lendo na Bíblia, capítulo 8, versículo 1 e 2, para depois explicar com detalhes o que são as 7 trombetas, o que elas simbolizam, qual a mensagem que Deus está nos revelando. Abertura do último selo, visão das 7 trombetas. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistiam diante de Deus, foram-lhe dados 7 trombetas. Primeiro, o que é um selo, ou selado, que está no livro selado, foi aberto o 7º selo. Selado significa registrado, algo que é decretado, vai acontecer. Nós entendendo neste sentido, basta para nós conseguirmos começar a entender qual a mensagem que Deus está nos revelando. Quando diz, abriu o selo, é algo que está selado, está registrado. Segundo ponto, o número 7. Deus levou ou precisou de 7 dias para iniciar a obra do mundo e terminar. Portanto, o número 7 no livro de Revelação nos revela: Deus nos alertará desde que nascemos até nós morrermos, todos os dias, através dos sonhos ou através de pessoas humanas que virão até nós, em nome de Deus, nos orientar ou nos alertar no momento em que estamos errados. Nós tendo esses 2 pontos claros, já é bastante para nós entendermos o livro de Revelação, qual a mensagem que Deus está passando. O terceiro ponto, o que são anjos? Porque surgem os anjos e a eles é dado a trombeta. É esse o ponto que nós precisamos entender. Anjos são seres humanos ou celestiais a serviço de Deus. É isso que Deus revela. Todos os dias de nossa vida, nós seremos alertados por pessoas que estão a serviço de Deus. Tendo esse conhecimento, nós lermos na Bíblia, estudarmos o que aqui está escrito, se torna fácil de entender que Deus está revelando todos os dias de nossa existência seremos alertados por anjos durante o sono ou durante a nossa vida desperta por seres humanos a serviço de Deus. Tendo esses 3 pontos, claro, é o suficiente para entender qual a revelação que Deus está fazendo aqui. Ou anjos celestiais ou seres humanos nos alertarão todos os dias da vida. Basta nós prestarmos atenção. Essa é a mensagem. E o que aparece em seguida, escrito, são pesadelos que nós temos. Nós classificamos como pesadelo, mas é Deus nos alertando. E, falando de trombeta, é importante nós vermos se outros profetas também falam sobre trombeta, para nós entendermos realmente se a trombeta é um alerta, que é nesse sentido que Deus está falando. Preste atenção na trombeta. Vamos ver o que está aí no livro de Jeremias, capítulo 6, versículos 16 e 17. Assim fala o Senhor: sustai vossos passos e escutai. Informai-vos sobre os caminhos de outrora. Vede qual a senda da salvação. Segui-a, e encontrareis a quietude para vossas almas. Responderam, porém: não a seguiremos. Coloquei sentinela junto de vós. Ficai atento ao som das trombetas. Através do profeta Jeremias, Deus diz: sustai vossos passos, que significa se acalma, presta atenção no que foi feito no passado, quando Deus falava por visão ou por sonho com os profetas. E hoje Deus fala com nós através de sonho e de visões. E diz: ficai atento ao som das trombetas, que significa, no sonho nós somos orientados por
anjos celestiais e durante o dia por pessoas a serviço de Deus, que Deus chama e considera verdadeiros anjos terrestres. E também é importante nós entendermos se no passado todos aceitavam o sonho como orientação. Nós temos na Bíblia um exemplo claro de alguém que não aceitava o sonho como orientação. Jó falava que o sonho era uma verdadeira tortura. Ele preferia a morte do que ser orientado através dos sonhos. E nós vemos no livro de Revelação que Deus diz: ficai atento ao som das trombetas, em que anjos tocarão as trombetas. Vamos acompanhar o texto no livro de Jó, capítulo 7, versículo 12 a 15. Porventura sou eu um mar ou um monstro marinho, para me ter posto um guarda contra mim? Se eu disser, consolar-me-á o meu leito, e a minha cama me aliviará, tu me aterrarás com sonho, e me horrorizarás com visões. Preferia ser estrangulado antes a morte do que meus tormentos. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que não aceitam o sonho como orientação e preferem realmente a morte espiritual, não aceitando orientações de Deus. E Deus alerta através de profetas e através de sonho. Deus fala com nós todos os dias. Todos os dias nós sonhamos e precisamos acreditar que o sonho realmente é vindo de Deus, a orientação ou o alerta. Não podemos agir com arrogância como Jó. Dizer, sou eu por acaso um monstro marinho para pôr um guarda contra mim? Jó quis dizer que tem alguém acompanhando ele, sabe tudo o que ele faz. Jó entendia em seus pesadelos que Deus estava sabendo tudo o que ele fazia. Por isso ele não aceitava orientações. E Jó, em sua arrogância, só aceitaria se Deus estivesse na sua frente pessoalmente. Eu também quero apresentar no livro de Jó, capítulo 33, versículo 13 a 15, para então ficar claro aquilo que eu disse. Para Deus, o ser humano a serviço de Deus são anjos. E Jó teve esses anjos que lhe orientaram para prestar atenção no sonho, quando Deus estava orientando aonde Jó estava errado. Preste atenção no que está escrito no livro de Jó. Por que o acusas de não dar nenhuma resposta a seus discursos? Pois Deus fala de uma maneira e de outra, e não prestas atenção. Por meio dos sonhos, das visões noturnas, quando o sono profundo pesa sobre os humanos, enquanto o homem está adormecido em seu leito. Então, abre o ouvido do homem e o assusta com suas aparições, a fim de desviá-lo do pecado e de preservá-lo do orgulho. Aqui nós temos exatamente uma prova daquilo que Deus revela no livro de Revelação. As 7 trombetas. Todos os dias da vida, Jó foi alertado sobre os equívocos, os erros que ele cometia. Jamais Jó aceitou orientações de Deus através do sonho. Exatamente, prefiro a morte do que meus tormentos. Ele preferia morrer espiritualmente, se afastar de Deus, do que aceitar a orientação através do sonho. É isso que Deus revela para nós no livro da Revelação. Nós somos orientados diariamente, através do sonho ou por pessoas a serviço de Deus, diariamente. Desde que nascemos até que morremos, nós não acertamos o nosso passo, não acreditamos, não trilhamos o caminho de Deus se realmente nosso orgulho não deixa. Mas Deus não nos abandona.